Capítulo 19. A fé que transporta montanhas. Fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que nos sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor, porque, se não tivermos fé, que esperaremos? Não é a fé que nos dá o amor? Pois, se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis? E, por conseguinte, que amor? A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É, pois, necessário que essa base seja forte e durável, pois, se a menor dúvida puder abalá-la, que será do edifício que construístes sobre ela? Erguei, portanto, esse edifício, sobre alicerces inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Obrigado, querido. Que a infinita bondade de nosso Mestre Jesus seja com cada um de nós. Acolhemos a todos aqui presentes e também a todos que vão nos ouvir através do YouTube, neste vídeo, pedindo as bênçãos do alto sobre o nosso entendimento, principalmente sobre a nossa reflexão, a nossa aceitação consciente daquilo que vamos trazer no assunto de hoje. Dando sequência ao livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo nosso irmão Emmanuel, hoje nós temos a lição 116, em que ele intitulou Agir de Acordo. Ele nos traz o que Paulo, escrevendo a Tito, registrou no capítulo 1, versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. É um assunto muito sério, um assunto que diz respeito a cada um de nós, seguidores, estudiosos, simpáticos, frequentadores da doutrina espírita. Nosso irmão Emmanuel inicia dizendo que o espiritismo, na sua feição de cristianismo redivivo, ou seja, aquele que traz Jesus vivo de novo entre nós, ele tem um papel muito mais alto do que simplesmente o que nós achamos aqui na Terra. É lógico que a doutrina espírita, com o codificador, ele se iniciou através de um processo de observação, um processo investigativo, aonde Allan Kardec usou métodos científicos para essa análise, para essa coleta de informação, para essa codificação da doutrina. E é aí que muitos de nós nos enganamos. Vamos falar de portas adentro da doutrina, não vamos falar de outras pessoas. Aqueles que já adentraram o entendimento dessas mensagens, dos livros da codificação. Existem pessoas dentro, seguidores da própria doutrina, que ainda se sentem em dúvida quanto ao caráter da doutrina espírita. Isso porque todos nós trazemos, não apenas dessa encarnação como das anteriores, uma tendência. Uns de nós temos tendência à religiosidade, outros têm tendência à ciência, outros tendência à filosofia.
Mas o que nosso irmão Emmanuel fala com relação a isso? O que será a doutrina espírita? Porque primeiro nós precisamos nos situar dentro dela. Primeiro nós precisamos nos situar dentro dela. E para isso é importante que nós lembremos, inicialmente, que somos um espírito imortal vivendo uma experiência transitória no corpo físico. Isso colocado, não me importa a nossa tendência. O que nós gostamos mais, se é da ciência, se é da filosofia ou se é da religião. Importa que nós somos um espírito eterno. E o espírito eterno, assim considerado, criado por um único Deus, e portanto somos todos filhos do mesmo Pai e irmãos uns dos outros, nós temos necessidade de entender e de compreender tudo, e não apenas uma faceta. Mas o que seria a doutrina espírita? É a pergunta da hora. Doutrina espírita é ciência, é filosofia ou é religião? E existe dentro do próprio movimento já articulações com relação a isso. Enquanto o Chico era vivo, ele foi abordado por grupos de pessoas altamente intelectualizadas, questionando a parte religiosa que ele, orientado pelos espíritos que o assessoravam, a começar de Emmanuel, sobre essa questão de ficar falando muito do Cristo em doutrina espírita. Sendo que Allan Kardec era um professor, era um cientista, era um filósofo da época, e iniciou a doutrina em bases científicas. E Emmanuel, ele foi categórico em dizer que se retirar Jesus da doutrina, ela não é nada. Então, o que é a doutrina espírita? A doutrina espírita é uma religião? Ou ela é mais uma ciência? Ou ela é mais uma filosofia? Então aí nós encontramos uma explicação de que ela não é nenhuma, nem outra e nem outra. Só de falar que ela é uma doutrina, nós saímos fora dessas três coisas. Agora, ela é uma doutrina que se assenta num tríplice aspecto. E aí nós vamos ver que no aspecto científico, Allan Kardec utilizou da observação, se baseando em fatos experimentais, utilizando o método científico para estudar os fenômenos, que são explicados pelas ciências materiais. Diga-se de passagem que hoje mais do que naquela época, porque a ciência é dinâmica, ela vai se aprimorando, o homem vai aos poucos descobrindo as coisas. No aspecto filosófico, o Espiritismo é uma filosofia que busca conhecimento e a compreensão da realidade, da vida e das relações entre os encarnados e os desencarnados. Então ela oferece, no aspecto filosófico, pensamentos e reflexões que visam responder a questões sobre o sentido da existência e do comportamento moral. E o aspecto religioso? No aspecto religioso, utilizando-se do sentido filosófico, porque não tem como a gente praticar e pensar numa religião sem a mente, ele é uma religião, porque segundo a visão da doutrina, a doutrina estabelece, olha que importante, laços de fraternidade e solidariedade entre as pessoas, baseado em princípios morais. Então, que princípios morais que são esses? Os princípios morais de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Emmanuel considera o Espiritismo
como a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Restauração. O que a gente restaura? Aquilo que está estragado, aquilo que está danificado, aquilo que está arranhado. Não é assim? Restauração não é isso? Aquilo que está gasto com o tempo, que as intempéries danificaram. Então, isso colocado, nós vemos aqui no primeiro parágrafo dessa leitura, que vai ser colocada também no nosso YouTube, no nosso canal, aí no nosso grupo de WhatsApp, nós temos a explicação do primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, Emmanuel fala com relação às organizações religiosas da Terra. Agora ele não fala mais em doutrina espírita, ele está falando de organização religiosa na Terra. O que ele fala a respeito? Que essas organizações têm vivido, depois do Cristo, a existência de Deus através daquilo que foi registrado pelos apóstolos, pelos evangelistas. Mas confessando a existência de Deus de um lado e negando-o do outro, através das suas obras individuais. E por isso Jesus prometeu o Consolador. Porque o coração humano, o coração espírita, do espírito imortal, seja ele encarnado ou desencarnado, ele necessita de esperança no futuro. Porque a visão do espírito enquanto encarnado, ou seja, dentro de um corpo físico, ela é muito limitada. E nós temos grandes obstáculos no momento, inamovíveis, que começa pelo nosso próprio cérebro material. Nós também, enquanto espíritos encarnados, nós não fazemos esforço em desenvolver as nossas faculdades espirituais. De uma casa espírita como a nossa, que tem uma frequência média de 40 pessoas nas reuniões públicas, nós temos em reunião mediúnica aqui 15, 20 pessoas apenas. Estou falando de 2 reuniões públicas. Quer dizer, são 80. Então a porcentagem é muito pequena das pessoas que procuram, que buscam, que disciplinam o seu tempo, seus compromissos sociais, profissionais, para poder se dedicar ao desenvolvimento daquilo que nós chamamos de mediunidade, mas não é nada mais, nada menos do que faculdades perispirituais. Então esse intercâmbio dos dois mundos, que está no terceiro parágrafo, do mundo visível e do mundo invisível para a maioria, diz Emmanuel que o objetivo é o reajustamento sentimental com relação a essa questão de nós conhecermos Jesus e alguns dos seus princípios, mas agirmos de uma forma diferente. Então, esse relacionamento do mundo espiritual com o mundo material, é lógico que a maioria de nós, como eu estou dizendo aqui, pelo que eu estou observando aqui, eu acho que tem só 2 ou 3 pessoas aqui que participam de reunião mediúnica, pelo que eu estou vendo. Uma ali já fez assim com a cabeça, eu já conheço. Mas nós também temos notícias do plano espiritual através do quê? Dos livros, dos romances mediúnicos, que vem às vezes retratar 2, 3 encarnações do mesmo espírito, num livro só. As cartas dos entes queridos, que com a passagem de Francisco Cândido Xavier para o plano espiritual não se interromperam.
Inúmeros médiuns de psicografia continuam nessa tarefa árdua. E vocês não imaginam o que nós encontramos nas entrelinhas dessas mensagens. É uma coisa fantástica. Não são só notícias. Eu estou bem, eu estou na colônia tal. Não. Aqui na nossa biblioteca, inclusive, tem livros desse tipo. Tem muitos livros aqui que o Chico recebeu, que o Carlos Bacelli recebeu. Cartas de entes queridos que foram fechadas num livro. Eu sugiro a vocês que não leiam apenas os romances, que busquem também esses livros para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Está dentro desse parágrafo aqui que Emmanuel trouxe para nós. Porque como é que nós vamos conciliar, ou seja, combinar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? Nós precisamos respeitar uns aos outros. E quando nós falamos que Espiritismo é uma doutrina, isso não significa que nós precisamos deixar de ser católico para poder ser espírita, porque o Espiritismo não é religião, assim como o catolicismo é. Nós sabemos que vai haver problemas, mas muitos padres, muitas freiras, muitos evangélicos estudam e praticam. Nós sabemos que não de forma aberta o Espiritismo, porque ele é uma ciência, uma filosofia, uma religião que nos ensina, que nos adapta aos princípios cristãos. Foi perguntado a Emmanuel, através do Chico, se o Espiritismo seria a religião do futuro. E Emmanuel respondeu que não, mas que o Espiritismo será o futuro das religiões. Em que sentido? Nessa forma de trabalhar em 3 aspectos. Mas trabalhar de uma forma respeitosa, de uma forma fraterna, não apenas os membros encarnados e desencarnados, mas também a troca de ideias. Kardec sempre disse, inclusive nas primeiras leituras do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala da aliança da ciência com a religião. É impossível as duas andarem separadas. A doutrina espírita só foi possível ser materializada na Terra, porque até aquele momento a ciência chegou a um ponto de evoluir, criando inclusive esses métodos científicos de observação. Senão não seria possível reunir, analisar, catalogar, codificar tudo isso que nós hoje aqui temos em nossas mãos. Nesse sentido, a gente vai entender isso quando a gente lê na introdução do Evangelho, quando Kardec fala no objetivo da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: toda gente admira a moral evangélica, todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Palavras, frases feitas. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. Olha bem, compreender é uma coisa, deduzir as consequências trazendo para a sua vida é outra. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho. Aqui ele está falando da Bíblia, que para o maior número dos seus eleitores é ininteligível. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem
fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever. Como leem as preces, sem as entender, isso é, sem proveito. Então, de que adianta a gente ler uma coisa, a gente orar uma coisa e não aproveitar daquilo? É como se diz, da boca para fora. Passam-lhes despercebidos preceitos morais. Isso aqui é Kardec, viu, falando na introdução, que a gente quase não lê. Disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas, principalmente das parábolas de Jesus. Impossível, então, apanhar-lhes o conjunto e tomá-los para objeto de leitura e meditações especiais. Aí, ele fala assim, para evitar esses inconvenientes, reunimos. Ele não fala eu reuni, porque ele era um instrumento da providência divina. Reunimos nesta obra, está falando do Evangelho segundo o Espiritismo, os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal sem distinção de culto. Então não tem característica de organização religiosa. Os moldes que nós utilizamos nas reuniões públicas e nas reuniões mediúnicas foram sugeridas pelos espíritos através de livros psicografados, principalmente por Francisco Cândido Xavier, porque senão cada um ia fazer de um jeito e ia virar uma bagunça. Mas não que isso seja uma regra inevitável. Isso não é um dogma. Isso não é uma lei. Essa obra, ele fala, olha aqui, essa obra é para uso de todos. O Evangelho segundo o Espiritismo é para uso de todos. Jesus não é patrimônio do catolicismo, nem do segmento evangélico. Quem pode afirmar isso? Essa obra é para uso de todos. Dela todos podem aurir os meios de conformar com a moral do Cristo e o respectivo proceder, que é o nosso assunto, agir de acordo. Aos espíritas oferece aplicações que lhes concernem de modo especial. Graças às revelações estabelecidas, doravante e permanentemente, entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios Espíritos ensinaram a todas as nações, já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e verá incessantemente, e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. Olha a relação entre os espíritos e os encarnados. Ou vocês não pensam que os médios são constantemente puxados a orelha, alertados? Estão falando para os outros, dando conselho para os outros e não estão pondo aquilo em prática na vida deles. Nos últimos anos é que eu tenho morado aqui perto, mas eu sempre morei muito longe do centro espírita que eu tinha que ir. Na época que eu morava no Conjunto Cartafina e frequentava ali o centro espírita Renascença, ali perto da Comunhão Espírita, eu vinha de bicicleta. Uma vez eu escutei de um espírito incorporado na média. Mas você sai lá da sua casa para vir aqui praticar a doutrina espírita e a sua tia que mora quase encostada no você está lá com o filho quase à beira do suicídio e você não fez nada ainda? Tive que escutar isso. Eu não sabia. Por quê? Porque eu não estava indo lá. E realmente, morava virando a esquina. O que eu fiz? Fiei a violinha no saco, o outro dia eu fui lá saber como é que estavam as coisas. Realmente as coisas estavam bem difíceis, bem complicadas. Graças a essa intervenção, e não era um espírito, tá? Não, um espírito.
comum, como a gente mesmo. As instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. E Emmanuel termina maravilhosamente falando para nós. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, que isso é uma realidade. Não adianta a gente querer fechar os olhos para isso. Essa é a nossa realidade. Isso tudo que nós estamos vivendo aqui, isso é fantasia. Aquela rainha de França, naquela maravilhosa mensagem do Evangelho, fala muito bem, ela usa as palavras certas. A gente desencarna e fica querendo pegar as sombras que ficaram aqui. O que são essas sombras? As coisas materiais, que não são nossas, são de Deus. Então essa doutrina consoladora com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação. Porque para nós é novidade. O que é revelação? Uma coisa diferente, nova, que a gente nunca viu. Parece uma coisa, uma redundância. Quantas vezes nós já encarnamos e desencarnamos? Milhares de vezes. Mas a vida espiritual ainda é para nós uma novidade. E muitos duvidam. Tanto quem está aqui como quem está do lado de lá. Tá? Dicas de passagem. Quando a gente começa a conversar com os espíritos na incorporação, e eu faço esse papel há mais de 40 anos, desde quando eu iniciei na doutrina, graças à infinita bondade de Deus, eu já comecei na reunião pública, mas também na reunião mediúnica, lidando com inúmeros médiuns de incorporação. A primeira coisa que a gente escuta deles quando a gente tem que esclarecer eles, que eles não estão mais no corpo físico, tem uns que chamam nós de louco. Você está louco? Eu estou aqui, estou conversando com você, eu estou vivo. Aqui, meu braço, minha perna, estou vendo, estou me vendo aqui, Eu não virei fumaça. A gente escuta isso. Para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Fé viva. O que é fé viva? Então tem fé morta? Se o Emmanuel falou que tem fé viva, então tem fé morta, sim. O que é fé morta? Não é a fé raciocinada. Não é a fé que se baseia no movimento. Se baseia em dogma. E isso sempre nos traz dúvida. Isso sempre nos traz um aperto no coração, uma falta, uma ausência. Eu não me esqueço, há mais ou menos uns 30 anos atrás, quando desencarnou um primo de 2º grau, teve câncer de garganta há muito tempo. Naquela época tirava, ficava aquele buraco, punha aquele aparelho para ele apertar e saía só aquele ar para conversar. E o final é muito, muito difícil, porque naquela época não tinha hoje as inovações que a ciência tem, nesse sentido. Então aquilo ali foi estreitando, chegou num ponto que não comia mais. Naquela época não tinha essa questão de sonda gástrica. Então a pessoa morria de inanição, morria pele e osso, porque não conseguia comer mais e não tinha como colocar comida dentro do corpo. E era uma pessoa muito boa, muito tranquila, muito calma. A família cuidou dele muito tempo. As minhas tias moravam perto, então a gente tinha costume de ir lá visitar. E uma pessoa da família que auxiliava muito, não era parente direta dele, era casada com o irmão dele, cunhada dele, na verdade. Católica, apostólica, romana, praticante, ministra, frequentadora da Igreja Católica. E eu não me esqueço que eu não costumo fazer isso, mas na época, não sei porquê, eu fui até o túmulo para assistir o enterro,
E eu voltei com ela para sair do cemitério. E ela virou para mim numa tristeza, e falou assim: Antônio César, a família geralmente me chama assim, Antônio César, isso é uma coisa que eu não aceito. Eu não concordo e me traz muito sofrimento. Eu olhei para ela assim, nós andando, saindo do cemitério. O que você está falando? Do que você está falando? Falando da morte. Eu já era espírita, já praticava, né? Eu pensei assim, o que eu posso falar? Como é que fica a fé aí? Estou dando esse exemplo para vocês entenderem que cada palavra que Emmanuel trouxe através de Chico Xavier, cada palavra dentro de um contexto de uma frase tem um significado. Isso que nós estamos fazendo aqui no nosso esforço, eu e todos os que vêm, isso aqui é um esforço que, assim, da gente analisar a superfície da coisa. Nós vamos ter que entrar na profundidade. Olha aqui, ó. Nasce da fé viva. Fé viva. Não é qualquer fé. E com relação ao que está aqui em cima, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Nós, espíritas praticantes, nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos recebido muitas informações, muitas orientações. E nós temos entendido essas orientações. Não passa despercebido pela nossa consciência. Agora, será que lá fora, no nosso proceder, na nossa vivência, nós estamos agindo de acordo? Nós estamos respeitando o nosso próximo? Nós estamos agindo de forma caridosa? Porque existem muitos hábitos, muitas práticas comuns no dia de hoje. Como a maioria faz, passa como certo. E não é. E aí, como é que fica? O problema não são os outros, o problema somos nós com a nossa consciência. Então, se nós estamos aprendendo com Jesus que nós precisamos tolerar mais uns aos outros, por que nós não estamos fazendo isso? Porque isso não é só santo que faz, nós podemos fazer. É possível. Não precisa de muito sacrifício, basta a gente calar a boca, não falar nada, ficar só no pensamento. Porque se a gente abre a boca e fala e julga, logo depois vem a condenação. Se não for pela nossa boca, vai ser por quem está do lado ouvindo, que vai ficar do nosso lado e contra o outro. Nós somos obrigados a observar, a ver e ouvir tudo que está acontecendo à nossa volta. Mas e depois de ver e ouvir? Qual que é a nossa atitude? Interna e externa. Porque muitos estão fazendo isso, aliás, todos, né? Se não forem cegos e surdos. O que hoje em dia, diga-se de passagem, são raros, né? Por quê? Porque o espírito precisa aprender. Não adianta ele só ser castigado. Qual que é a nossa atitude? É de julgamento? É de condenação? Porque nós somos levados a fazer isso. Porque muitos fazem. Então fica parecendo que é normal, é o correto, é o certo. Mas o que é certo é o que Jesus nos trouxe. É o que a doutrina nos ensina. Porque muitos de nós estamos reclamando das consequências que nós estamos recebendo. Então não adianta a gente vir à casa espírita, ouvir, compreender, saber, falar para os outros, mas a nossa mente, o nosso coração funciona de forma diferente. Nós vamos receber da vida é o que a gente pensa, é o que a gente sente, é o que a gente fala e faz. Não é o que a gente sabe. Certa vez uma médium, muito sofrida, mãe de família,
foi falar com o Chico. Que ela se esforçava muito para toda semana ir na casa espírita que ela frequentava. Para ela deixar os espíritos falar através dela e serem esclarecidos. Mas o marido não aceitava aquilo de jeito nenhum. Achava que aquilo ali era uma perda de tempo, que ela tinha que ficar em casa. E juntava o ciúme, etc, etc, etc. E o Chico virou para ela e falou assim: minha irmã, persevera. Faz o máximo ao seu alcance. Ah, mas ele isso, ele aquilo, desfilou aquele rosário todo. Ele virou para ela e falou assim: ele também é um espírito, só que no corpo físico. Ele não é diferente dos espíritos desencarnados que você recebe na sua aparelhagem mediúnica, só que ele está na sua frente. Então haja com ele como você recebe carinhosamente os espíritos, como uma enfermeira. Tenha paciência, tenha carinho, tenha misericórdia. Entra por aqui, sai por aqui. E doa o que ele precisa. Vamos meditar nisso aí, vamos ver, vamos perguntar à nossa consciência se nós estamos agindo de acordo com o que a gente está aprendendo, de acordo com o que nós estamos recebendo. Caros irmãos, receber as bênçãos do alto é muito fácil. Todos nós recebemos. São muitas. A maioria a gente não vê. A gente não percebe, a gente não sente. Outras sim, quando a gente apura a nossa sensibilidade. A questão é essa. Todos indistintamente, todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, entrou por aquele portão, por aquela porta, nós vamos receber. A questão é quando nós sairmos. Nós vamos conseguir reter conosco essas bênçãos? A questão não é reter, não é guardar, não é trancar no cofre do nosso coração. A questão é multiplicar essas bênçãos através da nossa atitude fraterna para com os outros. Só assim é que nós vamos conseguir ir modificando a nossa conduta viciada e viciante em hábitos. Uns são nossos, outros nós adquirimos dos outros. Nós somos muito Maria vai com as outras. Então a gente tem que observar o que a gente está fazendo. Que bandeira que a gente está tremulando. O que as pessoas junto conosco estão fazendo com essa bandeira? Está sentando a bandeira na cabeça do outro? Só para terminar, a maioria que conheceu o nosso irmão, fundador dessa casa. E eu observando a vida dele, a vida social dele, não é a vida aqui dentro do centro. Aqui dentro do centro todos viram. Mas eu observando a vida social dele, eu achei assim um pouco rígido demais. Não ia em festa, principalmente festa junina, coisa na rua, não ia. Festa da família, muito raro, só quando era feito dentro da casa dele. Mesmo assim, ficava um tempo e saía. E eu comecei a observar, gente, mas será que precisa disso tudo, né? Mas o que era? Além de ter a condução, a administração de uma casa espírita como essa, era médium. Agir de acordo. Como é que você faz quando chega uma ou duas ou três pessoas e começa a abrir um assunto com você, te convidando, te chamando, te intimando para maledicência, falando mal desse ou daquele? Como é que você vai fazer? Então é preferível evitar. Agir de acordo. Ou nós temos uma coisa ou nós temos outra. Nós não podemos ter as duas. O bem não se coaduna, não se junta, não se mistura com o mal.
Precisamos pensar nisso, para analisar. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça hoje sempre.